Boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse canal do Gelco. Nós fazemos parte do Centro Espírita Luz e Verdade, centro espírita situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. E esse canal ele é dedicado ao estudo do livro Obras Póstumas. Nós fazemos parte do Gelco, que é o grupo de estudo dos livros da codificação, e hoje a gente vai estudar sobre um capítulo do livro Obras Póstumas chamado A Ligeira Resposta aos Desertores. Legal. Vamos começar com a leitura de uma página para a nossa harmonização e depois a gente vai fazer a nossa prece. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, a página de hoje é Segue-me tu. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Está em João, capítulo 21, versículo 22. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte, nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Alguns de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus, relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Seu irmão parece desviado aos teus olhos mortais? Faz o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Então vamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai e Criador, e dizer: Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos em seu nome, para estudarmos, para aprendermos, e que com esse conhecimento ampliar a nossa visão, o nosso entendimento, para termos um outro olhar sobre a vida, sobre nós mesmos. Rogamos ao Senhor que possa amparar a cada coração aflito, sobrecarregado, aliviando as dores, renovando a esperança, a paz, o bom ânimo em cada um. Que nós, Senhor, possamos estar contigo, buscando nos esforçar para cuidar da semente do Evangelho em nossos corações, para que essa semente possa se desenvolver, crescer e transformar e dar bons frutos de trabalho e de amor a nós mesmos e ao nosso próximo. Que o Senhor possa estar conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, quem vai começar conversando conosco hoje é a nossa irmã Ludmila. Seja bem-vinda, Ludmila. Boa noite a todos. Hoje o tema do nosso estudo é intitulado A Ligeira Resposta aos Detratores do Espiritismo. O que seriam os detratores? São aquelas pessoas que procuram desvalorizar a doutrina espírita. E aí foi dada uma nota respondendo a essas pessoas que procuram a todo instante desvalorização da doutrina espírita. E inicia da seguinte forma: o espiritismo não alimenta a pretensão de negar-se ao exame e à crítica, como não tem a pretensão de satisfazer a todas as pessoas. Cada um é livre de aprovar ou rejeitar, mas para isso é preciso discutir com conhecimento de causa.
E aí a gente se esbarra muito nisso, até nos dias atuais, né? Às vezes você tem a crítica, mas as pessoas criticam sem conhecer a fundo. E aqui nessa nota é falado que você não é proibido de criticar, você não é proibido de discordar. Mas até para você criticar, você tem que saber o que você está criticando, o que você está discordando. E o convite que é feito a todas essas pessoas que não concordam com a doutrina espírita, que procurem estudar para poder saber exatamente quais são os pontos do espiritismo. Porque aí continua, né? A crítica faz justamente o contrário do que o espiritismo diz. Atribui, desaprova, confunde, acusa de charlatanismo, enfim, apresenta todas essas excentricidades que não condizem com a doutrina espírita. E antes de você criticar, você condenar, você tem que aliar a razão para você saber se você realmente está fazendo a coisa certa. E aí vem falando, né, que o espiritismo, primeiramente, ele não é solidário àquelas pessoas que se dizem espíritas. E o que isso quer dizer? Ele é dado um exemplo, por exemplo, que a medicina, ela não é solidária só às pessoas que estão lá dentro da medicina. A medicina, ela vai muito além do que qualquer ser humano que age somente em nome da medicina. Vou dar um exemplo que parece ser um pouco confuso, né? Muitas vezes um determinado profissional de saúde, ele não age de acordo com os preceitos que ele aprendeu na faculdade. E isso não quer dizer que a medicina não é importante. Na mesma proporção que o espiritismo, muitas vezes a pessoa se diz espírita e ela não age de acordo com o que ela aprende na doutrina espírita. Isso não quer dizer que a gente tem que julgar uma doutrina por conta de uma pessoa só. O espiritismo, ele não é feito para uma individualidade. O espiritismo, ele é propagado por meio de um todo. Então, não é uma pessoa. Tanto que no espiritismo, a gente não diz, por exemplo, que o espiritismo é somente uma religião. Porque quando você fala que você tem uma doutrina, você tem que ter uma pessoa escolhida. Você tem que ter uma pessoa que represente essa doutrina, e ela está acima de todos. O espiritismo não tem. Qualquer pessoa que estuda a doutrina espírita, ela pode falar sobre aquilo que ela está aprendendo, e não necessariamente ela é tida como um escolhido, uma pessoa preferida desta religião para poder ministrar essa palavra. Ela simplesmente ela vai interpretar aquilo que ela está estudando e vai seguir adiante. E então, no meio da nota, né, seguindo a nota, ele vem falando sobre um principal resumo da doutrina espírita, visto que para você criticar, você precisa ter um conhecimento. Então, vem com um pequeno resumo. Primeiro, o espiritismo, ele fala muito sobre o elemento espiritual e o elemento material. E vem dizendo que a ciência, ela trabalha única e exclusivamente com o elemento material. E o espiritismo e a ciência, ela não estuda o elemento espiritual. O elemento espiritual, ele é visto como algo miraculoso, é visto como algo que a ciência não pode atingir. O espiritismo, ela estuda o elemento espiritual, mas além disso, ela alia o elemento material. Então, o espiritismo, em nenhum momento, ele critica a ciência. Muito pelo contrário, o espiritismo reforça as ideias científicas aliadas ao elemento espiritual. Então, tudo aquilo que a ciência não vai, que a ciência não explica, é o inexplicável, é o miraculoso, o espiritismo nos mostra que, na verdade, é mais um elemento. Não é nada contra as leis naturais, é uma complementação das leis naturais. Visto que nós aprendemos até na Gênesis com o nosso professor Humberto, né? Tem um capítulo que fala sobre os milagres de Jesus e explica o que são os milagres. Será que o milagre é contrário a toda a lei natural?
Ou será que é apenas uma complementação, algo que a gente ainda não estudou, algo que nós ainda estamos aprendendo no nosso processo evolutivo? Mais uma coisa que o Espiritismo trata, né? O Espiritismo responde a determinadas questões. Quem somos nós? Quem somos nós? De onde nós viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? Por que sofremos? Ou por que não sofremos? O Espiritismo vem nos esclarecer essa dúvida que antes nós tínhamos, mas nós não podíamos questionar, porque fazia parte do elemento espiritual, né? Não fazia parte do elemento material. Então, sobre o elemento espiritual, antes com outras denominações, nós não tínhamos respostas. A resposta é só que nos eram dadas, olha, essa parte a ciência não vai, então essa parte não tem explicação. E o Espiritismo nos dá essa explicação. Outra questão, né? O Espiritismo, ele lançou raízes por toda parte e ele propagou-se por si mesmos. E aí é interessante que vem falando sobre lá nas origens do Espiritismo, diferente de outras religiões, o Espiritismo ele foi se fundando, ele foi se propagando através de pessoas estudiosas, pessoas que estudavam, pessoas que queriam conhecer o fenômeno espírita, e ele foi se propagando por si só, porque você começou a observar que ao longo do mundo, em vários países, em várias regiões, vocês tinham manifestações ditas sobrenaturais, vocês tinham manifestações espíritas. Então, não foi em um determinado local, foram em vários locais, em vários países, essas manifestações foram ocorrendo. E as pessoas começaram a relatar e começaram a entrar em contato entre si. E aí foi se propagando a ideia do espiritismo. Então, não houve uma única pessoa exclusiva que iniciou essa propagação. Essa propagação já havia, essas manifestações já ocorriam ao longo do tempo. E aí você vê o espiritismo numa marcha sempre ascendente. E por mais que essas pessoas tentassem descaracterizar, ridicularizar, mas o espiritismo até hoje ele vai sendo difundido, porque o nome da doutrina espírita vai sendo levado e por si só essas ridicularizações elas vão caindo por terra a partir do momento em que você começa a estudar. E aí você começa a ver que o espiritismo ele não precisa de muito alarde, ele não precisa de muito barulho, ele mesmo se propaga por si só, né? Acho interessante aqui, na hora que vem falando, né, que o espiritismo é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas, e ele se fundamenta à base de todas as religiões, que é Deus, a alma e a vida futura. A criatura, ela é espírita pelo só fato de simpatizar com os princípios da doutrina e por conformar com esses princípios seu modo de proceder. E aí é interessante porque a gente cai naquela questão lá do Livro dos Espíritos, né? Como que você reconhece o verdadeiro espírita? E a resposta não é porque você estuda mais, não é porque você faz uma faculdade de teologia espírita, não é porque você frequenta mais a religião, não é nada disso. O verdadeiro espírita é aquele que procura melhorar cada vez mais, é aquele que procura se esforçar cada vez mais, né, domar as suas más inclinações. E é por isso que o espiritismo tem essa propagação. O espiritismo ele é uma doutrina que ela não precisa julgar outras religiões, não precisa se sobressair, não precisa se achar melhor do que outra religião, até porque aqui nós aprendemos que o espiritismo não é somente uma religião. Então, não tem o porquê de sobressair em cima de outra religião. O Espiritismo, ele dá liberdade de consciência, o livre exame em matéria de fé. E ele mostra que a fé, como diz aqui, né, na fala de Kardec, fé inabalável é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O Espiritismo não se impõe a quem quer que seja.
Não importa se você tem uma determinada denominação religiosa, se você crê ou não crê em qualquer coisa, você não precisa deixar a sua denominação religiosa para você seguir a doutrina espírita. Não há necessidade, até porque a doutrina espírita não é somente uma religião, uma filosofia. Então, você tem a livre opção de seguir o caminho que você desejar. Não dirige aos que possuem uma fé, e essa fé basta. Mas aos que, insatisfeitos com aquilo que lhes tem dado, pedem alguma coisa de melhor. Eu acho muito interessante essa nota de Allan Kardec sobre esses detratores do espiritismo, né? E acho quando eu comecei a ler, que eu fiquei mais encantada com isso, que eu achei muito legal, é que em nenhum momento ele quer se defender acusando outras religiões ou acusando outras pessoas, até porque isso não interessa. A doutrina espírita, ela não explica isso em momento algum. Ele simplesmente esclarece e pede, né? Não precisa deixar de atacar. Podem atacar, mas procurem ao menos conhecer antes de falar, porque senão você cai no descrédito. Se você fala que a doutrina espírita é uma doutrina que visa o lucro, é só você estudar que você vê que não é isso. Que você fala que é uma doutrina mentirosa, você estuda. Então é só isso que eles pedem, que a gente estude antes de poder falar alguma coisa. E serve de exemplo até para nós espíritas também. Quantas vezes nós acusamos outras denominações como se a nossa fosse melhor? E, na verdade, não é uma disputa entre qual religião é melhor do que a outra. Não existe essa disputa. Existem vários caminhos e um caminho que você se adapta melhor e você vai seguir. Até porque nós aprendemos na doutrina espírita que quando desencarnamos, os espíritos amigos, eles não se interessam por qual religião que nós tivemos. O que interessa para nós, como advogado, é o bem que nós fizemos na Terra. E vamos passar a palavra ao nosso irmão, que vai continuar o nosso estudo. Seu Sérgio? Ô, Sérgio, antes de continuar, deixa eu só dar boa noite aqui para o pessoal, tá? Boa noite para o nosso amigo José Costa, para a dona Cátia, dona Ariovalda, para a Ana Cláudia Tito, para a Rosana Domingos, para a Selma Trigo, Sônia Guimarães, para o seu Sebastião. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esse estudo. E temos aqui alguns comentários sobre o estudo que você fez, Ludmila. Se você quiser ler e fazer algum comentário, tá? Eu vou postar aqui. Ó, a Selma postou. Posso falar? Você vai falar? O espiritismo é dos espíritos, são eles que nos orientam, não é uma criação do homem. Selma, com certeza. A propagação do espiritismo foi propagada no momento definido pelos espíritos, em todos os pontos do globo. Mais um comentário. Cada religião tem seu significado para a necessidade de cada espírito em processo de evolução. Sim, Selma, todas as religiões são importantes, né? Então, agora vamos passar para o Sérgio, que vai dar continuidade ao nosso estudo. Boa noite a todos, irmãos. Boa noite, Ludmila. Boa noite, Humberto. Ludmila já começou aí trazendo um ensinamento bacana. E é isso mesmo, Ludmila. O Espiritismo, a missão do Espiritismo é ajudar a humanidade a crescer. Não transformar as pessoas em espíritas, muito menos criticar. Muito bem colocado, né? Porque, infelizmente, nós temos algumas pessoas que interpretam mal a doutrina e passam a querer que todos sejam espíritas, ou passa a criticar outras denominações. E nós sabemos que cada um está na religião certa, no local certo, no entendimento certo, né? Nós sabemos que no Espiritismo nós não somos adeptos a nenhum símbolo, nenhuma manifestação de qualquer tipo que seja. Não acendemos vela, por exemplo, mas porque nós estudamos e sabemos que os espíritos, para isso não tem nenhuma importância para os espíritos. Mas a pessoa que acende uma vela, às vezes, está com muito mais fé do que uma pessoa que não acende uma vela, que não olha um santo. O que importa é o que está no coração, é o que vai ali. Essa intenção é a mais importante de todas. E é isso que eles levam em consideração.
o sentimento, né? Não adianta a gente, às vezes a gente grita para falar com Deus e às vezes a gente no silêncio fala melhor. Então é o sentimento que está colocado aí, não é a religião, não é o status que você tem dentro daquela religião, e sim o sentimento. E ficou para mim, né, a parábola do semeador. Olha que coisa linda. Jesus falava só em parábolas, porque ele falava com a linguajar simples. Mas tão sábio esse espírito, tão evoluído, que suas parábolas estão até aí, até hoje. E até hoje nós estamos tentando interpretar essas parábolas, que tem um linguajar fácil, mas de um profundo ensinamento. E a parábola do semeador começa da seguinte forma. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entretanto, num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e que quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-a e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outras caiu em terra boa, em terra fértil, e deu frutos. Uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então vamos abrir nossos ouvidos, vamos ouvir, estudar, né? Está lá em Mateus 13, 1 a 7. Então, olha que coisa linda, né, essa mensagem, né? Falando sobre o semeador. E quem é esse semeador? O semeador é Jesus. E nós estamos aonde nessa história toda? Nós saímos por aí colocando as sementinhas. Mas aonde nós estamos colocando nossas sementes? Em que local? Na terra boa? No pedregulho? Entre espinhos? Então, é uma coisa, é uma situação que nós temos que avaliar. Porque, irmãos, quando a Ludmila, o Humberto, o Sérgio traz um estudo aqui, esse estudo, em primeiro lugar, é para nós. Nós devemos, quando a gente pega esse estudo, é porque os espíritos encaminham para que a gente possa observar aonde estamos plantando as nossas sementes. Né? Quem planta, né? Quem planta sempre colhe. Mas o que você está plantando? O que nós estamos plantando? Quem não planta não colhe nada. Então, a semeadura, ela não é obrigatória, mas a colheita é. Mas se você não plantou nada, você não vai colher nada. Então, a semente citada no texto, nesse texto evangélico, retrata dos ensinamentos de Jesus, contidos no seu evangelho. Os diferentes locais onde a semente foi semeada simbolizam a diversidade evolutória de cada um dos seres humanos, né? O semeador é Jesus, nosso orientador maior, guia e modelo da humanidade terrestre. Então, Jesus é nosso guia, nosso modelo, espírito puro. Para que a gente possa ter ideia, esse espírito, ele participou da construção do nosso planeta. Na construção do nosso planeta, Jesus já era um espírito sublime, é um espírito puro. Então, é um espírito que teve que ir entre nós, trazendo a semeadura, né? Explicando qual o caminho a seguir. Então, a semente, ela é uma semente que vem lá do coração. Essa semente já está plantada em nós desde a nossa criação. Jesus colocou em nós ao nos criarmos,
a centelha divina. Então, nós somos programados para sermos puros. Existe uma programação em nossos espíritos para sermos puros, e não tem para onde fugir. Essa é a única lei que não tem como fugir, né, Humberto? É a lei do progresso. Essa a gente vai ou racha. Ou vai de um jeito ou vai de outro. E Deus plantou em nós essa semente, que é a luz, que é a centelha divina. Essa parábola do semeador exprime perfeitamente as matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinamentos do Evangelho. Né? Então, ela explica direitinho como a gente recebe esse Evangelho e como a gente está semeando esse Evangelho. Né? Quando ele fala que essa semente caiu na estrada e que os pássaros comeram, a gente dá o exemplo da gente. Quantas vezes nós escutamos a palavra de Deus, quantas vezes nós escutamos o chamamento, né? Às vezes até um amigo, um parente, a mãe, filha, vamos lá, filho, vamos lá no centro espírita, vamos lá na igreja católica, vamos lá no culto, e a gente entra pelo ouvido e sai pelo outro. É igual a semente que caiu ali, que os pássaros comeram. A gente deixou para lá, deixa para lá, isso não é hora, não é o momento. Né? Quantas vezes fizemos isso? Né? E tem um pedacinho lá no livro do Pão Nosso, por Emmanuel, eu peguei só um pedacinho, que ele diz o seguinte, na parte, no estudo chamado Nas Estradas. Jesus é nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes, sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna, procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não nos passe desapercebido. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Então, a gente observa aí que essa semente, ela está sempre vindo através de Jesus e de outros espíritos evoluídos, né? A doutrina espírita está aí trazendo essa semente de Jesus, mostrando essa centelha que está aí entre nós e que às vezes a gente deixa passar, né? Deixa passar. Não é hora. Os convites são feitos, né, Humberto? Os convites são feitos. Quantos irmãos nossos estão na casa espírita, os convites são feitos? Não é o momento ainda de semear esse ensinamento. Então, é isso que essa parábola vem nos dizer. Vem nos mostrar, né, as várias etapas que passamos pela nossa evolução, mostrando como a gente absorve esses ensinamentos. Os adeptos sinceros do Evangelho de Jesus não são, assim, a boa terra, inspirados nos ensinamentos da Boa Nova, esforçando-se em vivenciá-los sem medir esforços. Então, o homem de bem, que o Humberto vai falar aí, né? A Ludmila falou também, os bons espíritas, é a semente que foi plantada na terra boa. Essa é a semente que foi plantada na boa. Então, ela produz 100 vezes, 100 frutos, 60 vezes, ou 30 vezes, que seja uma vez, mas que plantemos. Temos que fazer a diferença, né? O quadro de campo de semeadura, citados na parábola, simboliza os diferentes tipos de mentalidade espiritual. A semente é o Evangelho de Jesus, entendido como roteiro de vida, mesmo quando chega até nós e não encontra devida ressonância. Mas é o ensinamento de Jesus. Não existe ressonância, às vezes, em nós. Mas não deixa de ser a semente. Não deixa de ser o ensinamento do mestre. O ensinamento do mestre está aí há mais de 2000 anos.
Quantas vezes, quantos irmãos nossos ainda não querem ouvir esses ensinamentos? Deixam de lado, né? A gente sempre deixa para depois. Quando eu estiver aposentado, eu vou me dedicar a uma religião. Às vezes a gente nem chega a ficar aposentado, né? Parte antes para o mundo espiritual, né? Infelizmente, né? A gente fala infelizmente porque a gente vê tantos jovens agora com essa doença, jovens partindo para o mundo espiritual. E às vezes, não estou julgando porque eu não conheço, mas às vezes, eu falo por mim, quantas vezes deixamos de lado, né? Não sou muito novo ainda para frequentar uma religião, mas a gente vai na mocidade e vê tantos jovens, né? Vê tantos jovens trabalhando, se esforçando. Então, aquela semente que a gente planta no meio dos espinhos, é dizer que nós aprendemos, conhecemos o Evangelho, conhecemos a palavra, conhecemos o Espiritismo, mas pela nossa vaidade, nosso orgulho, a gente sufoca esses ensinamentos. Então, o bom do Espiritismo, gente, por isso que muitas das vezes, como a Ludmila falou aí, alguns se deserdam da doutrina, abandonam a doutrina, porque a doutrina é assim mesmo. Toda mensagem da doutrina, ela traz um cunho educativo. E se nós observarmos com carinho, queridos irmãos, é um chamamento, e é um chamamento de atenção. Os espíritos, toda mensagem, podem observar, toda mensagem séria, ela tem um cunho doutrinário, um cunho acolhedor, mas um puxãozinho de orelha. Aquele puxãozinho que a gente dá sem machucar, mas é um puxãozinho de orelha. Então, eles nos alertam todo o tempo. Qual tipo de semente, qual tipo de plantio que estamos fazendo? Isso é importante a gente refletir sobre isso. É importante a gente entender qual o efeito dessa doutrina em nós. Né? Eu conheço pessoas que não creem em Deus, são ateus, mas que plantam uma semente boa, uma semente de honestidade, de carinho, de amizade, de amor, de responsabilidade, cuida bem da família. Mas ele não acredita em Deus, é um direito que ele tem, né? É o livre-arbítrio. Mas será se esse irmão, ele é pior do que eu, que acredito em Deus, que acredito que toda casa espírita, mas que ao desligar aqui a internet, eu começo a falar mal do meu vizinho, mal do meu irmão, mal da minha mãe, mal do meu patrão, reclamar porque voltei a trabalhar. Será se isso essa pessoa que não acredita em Deus, para Deus, qual é a visão que Deus tem mais dele e de mim? Né? Porque nós temos entendimento. Esse irmão não tem esse entendimento da religião, mas pratica as leis de Deus, de respeito ao próximo. Esse irmão respeita do próximo demais, no trânsito. Eu conheço, a gente viaja junto, no trânsito, na rua, no hotel, no restaurante. Ele é incapaz de deixar faltar um valorzinho lá, que se o cara errou, ele vai lá e volta e acerta. Uma vez aconteceu isso com a gente. Nós saímos do posto, rindo, brincando, comentando, saímos quando nós estávamos andando, já tínhamos andado uns 20 quilômetros para frente. Ele perguntou: Sérgio, você pagou aquele café que nós tomamos? Eu falei: não, você não pagou, não. Então vamos voltar lá. Me fez voltar 20 quilômetros para a gente ir lá pagar o rapaz. Isso é aplicar a honestidade, amor ao próximo, que ele sabe que aquele rapazinho lá que serviu aquele café para a gente vai ter que pagar aquele café. Então, nós temos que começar a observar isso em nós. Que tipo de semente que estamos plantando? Sérgio, mas eu ainda tenho muitas falhas. Eu não consigo abraçar o mundo. Eu não consigo abraçar
aos moradores de rua. Tudo bem, irmão. Ninguém está condenando ninguém. Jesus não condena ninguém. A doutrina espírita segue os ensinamentos de Jesus. Jamais alguém na doutrina espírita vai perguntar o que você fez ou deixou de fazer. Porque segue o ensinamento desse mestre, que nunca perguntou o que você fez ou deixou de fazer, que sempre estendeu a mão. E essa é a função do espiritismo. Quando a gente está lá na quinta-feira, que aqueles irmãozinhos chegam, cheio de aflições, e a gente recebe, a casa recebe, né? A casa recebe de braços abertos, com uma música uma música linda, com um cheirinho bom, um ambiente limpinho, com um sorriso no rosto, com a energia boa. Ninguém pergunta de onde aquele irmão veio, o que ele fez. Ele é acolhido. Aí, continuando dizendo, mas eu não consigo fazer isso. Tudo bem, meu irmão. Acolha a sua família. Acolha seu irmãozinho que está do seu lado. Olha mais para seus familiares. Porque, às vezes, queremos abraçar o mundo e não vamos abraçar porque não temos condições. Mas podemos abraçar o mundo nosso ao nosso redor, que é a nossa família. E se a gente conseguir passar por cima de muitas coisas e conseguir deixar essa família tranquila, em paz, que a gente possa ser um ponto de apoio, estamos nos preparando para abraçar o mundo. A família é o maior teste que é colocado em nossas vidas. E quando a gente reconhece isso e aprende através do Espiritismo, que nós temos ao nosso lado aquele que merecemos, aquele que precisamos. E aí passamos a amá-los mais, a ter mais cuidado com eles. Estamos nos preparando para poder abraçar o mundo. E nesse mesmo livro, Emmanuel diz o seguinte, no Pão Nosso, na mensagem Nas Estradas. Se o terreno de teu coração vive ocupado com ervas daninhas, se o seu coração está ocupado com ódio, com rancor, tira. Vamos plantar outras coisas, vamos extrair as ervas daninhas. E já recebeste o princípio celestial, cultível. Se já recebeu essa palavra, os bons espíritos nos dizem que se você escutou uma palestrazinha lá no centro, leu um livrinho, a sua responsabilidade já aumentou. Não estou afugentando ninguém no centro espírita, até porque já é tarde. Quem está aqui já está ouvindo. E não são palavras minhas, nem do Humberto, nem da Ludmila, são dos bons espíritos, são de Jesus. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas e já recebeste o princípio celeste, cultive-o com devotamento, abrigando nas leiras de tua alma, abriga lá dentro da sua alma, faz resplandecer esta luz que Deus plantou em nós. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. O homem falha, como a nossa irmã Ludmila falou. Às vezes a gente falha, a gente erra, a gente julga, mas a palavra de Deus é imperecível. Tanto é que está aí há 2000 anos, vivinha, né? E vai levar mais 10.000 anos, vivinha. E a gente vai continuar estudando essas palavras. Aceita, cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Olha que frase linda, Humberto, Ludmila. O anjo da angústia não é o mal da angústia. Porque a angústia, a tristeza, as dificuldades faz nos lembrar dessa centelha divina. Faz nos lembrar que somos filhos de Deus. Até mesmo o incrédulo, no momento difícil, fala, vai lá, meu Deus, Jesus Cristo. Porque está em nossos corações. Essa semente que Deus plantou em nós, que Jesus plantou, essa é imperecível. Então, meus irmãos,
que nos esforçamos no dia a dia, que sejamos cada dia um pouquinho melhor. Lembrando que quando a gente pensa em fazer algo de ruim e não faz, já é um progresso, assim diz os bons espíritos. Porque a gente pensava antes e fazia, agora a gente não faz. E vamos nos trabalhando de pouco a pouco, que daqui a pouco nem pensar o mal vamos pensar. Mas eu não vou entrar no estudo do meu irmão Humberto, porque ele vai falar uma coisa muito linda, e eu passo a palavra para ele. Sérgio, assim, antes de passar a palavra, tem alguns comentários aqui do seu estudo, se você puder ler e quiser fazer algum comentário. Tá? Claro. Vou postar aqui alguns, ó, do seu Sebastião. Sérgio, sabemos que temos que semear a boa semente, mas devemos ter cuidado para não semear a má semente. Perfeito, irmão. É isso mesmo. Quem planta, colhe. Se colhemos a má semente, vamos colher fruto, não vamos colher fruto nenhum, né? Ou então frutos amargos. Cada um tem o seu próprio tempo de despertamento. Perfeitamente, minha querida. É exatamente isso. Às vezes, algum irmão fica na casa lá só dormindo, dorme a palestra inteira, mas ele está aprendendo alguma coisa. É o tempo dele. E temos que acolher esse irmão e cada vez mais trazer mais ensinamentos para esse irmão, mesmo ele dormindo. Lembrando que semear é livre, mas a colheita é obrigatória. Perfeito, Luciana. Isso mesmo. Perfeito. Sobre aquela questão dos jovens que você colocou, ó, tem um comentário também da Selma. Refletir a doutrina de forma que o jovem veja sentido para a sua vida é de forma agradável. É mesmo, Selma. E se a doutrina é boa para nós adultos, para nossos filhos, ela também é maravilhosa. Fazer o bem é semear para agora e para o futuro. Os frutos, por mais que demore, serão aproveitados. Isso é certo. Todo o bem que plantamos, um dia colheremos. Isso é certo. Isso é imutável. Tá? E o último comentário, Sérgio. Que bom, hein? Tô gostando de ver. Daqui a pouco vamos botar a Selma também para fazer um estudo com a gente. Eu tô gostando muito dessa Selma aí, né? Jesus precisa sair dos altares, precisa ser percebido do dia a dia, da vida, com nossa postura e percepção da dor do próximo, agindo e servindo. Selma, obrigado, Selma. E eu faço uma campanha diária comigo e com meus amigos, a quem eu possa dizer que a gente possa trazer esse Jesus simples, leve, suave e amoroso. Não aquele Jesus que alguns irmãos plantam, que é vingativo, que só olha para alguma religião ou outra. Jesus olha a todos. É esse Jesus que temos que plantar. Um Jesus leve, amoroso. Muito obrigado, Selma. Conta com a gente. Então, a gente vai agora dar continuidade ao estudo. O que a gente está estudando hoje é o que a gente faz com os ensinamentos que a gente tem recebido. Né? A Ludmila citou a questão dos detratores, ou seja, você você tem algum conhecimento daquela filosofia, mas você usa isso para criticar. E às vezes você nem tem um conhecimento aprofundado, às vezes você só ouviu falar ou só tomou algum conhecimento e passa a criticar aquele ensinamento, aquela filosofia. O Sérgio falou da parábola do semeador, né? A gente vê aí as diversas maneiras de encarar esse ensinamento. A gente pode encarar com desatenção, como ele colocou, como euforia passageira, como a semente que cai entre as rochas. A gente pode encarar, assim, a devida dedicação, ou a gente pode encarar rendendo alguns frutos, né? Conforme a capacidade de cada um. E aí a gente vai falar do homem de bem, que é justamente esse que consegue ouvir a palavra, ouvir os ensinamentos, internalizar esses ensinamentos e vivenciá-los, rendendo frutos. O texto do Homem de Bem, ele se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? É um texto escrito por Kardec, e a gente vai ler esse texto aqui, fazendo alguns comentários, e provavelmente não vai dar tempo de ler tudo, mas a gente convida a todos para poderem ir lá no Evangelho depois e fazer a leitura do texto integral, que é bem bacana. Então vamos lá. O Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem... Opa, vamos parar aqui. O verdadeiro homem de bem, por que verdadeiro? Né? Porque se ele está falando que há um verdadeiro homem de bem, é porque existem aqueles que aparentam ser bons, mas não são. Né? Existem aqueles que falam muito bem, mas que não praticam muito do que falam.
né? Existem aqueles, né, que se apresentam, se aparentam bons, mas, na verdade, não nutrem sentimentos e pensamentos correspondentes àquilo que aparentam ser. Então, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E é interessante porque a lei de justiça, de amor e de caridade tem que andar juntas, não são leis separadas, é uma lei única, né? Por quê? Se Deus fosse só justiça, ou se um pai, por exemplo, fosse só justiça, imagine quão duro não seria para uma criança vivendo num lar onde você aplica o tempo todo a punição, o castigo. Se fez algo de errado, é punido. Se, por outro lado, fosse só amor, ou seja, o excesso de sentimento, imagine uma criança que crescesse sem os devidos limites. Então, quando a gente reúne a justiça, amor e caridade, né, e a gente fala disso como uma lei, que a gente precisa, sim, dos limites. Então, mas também precisamos do amor. Então, Deus revela essa justiça quando a gente, por exemplo, precisa reparar os erros que a gente comete perante a lei de Deus. Então, a gente está aí o limite para as distorções que a gente emprega. Porém, Deus também é amor, né? Porque Ele deu a vida para a gente, Ele nos dá inúmeras oportunidades, Ele cuida de nós. É caridade, né? Se você percebendo na sua vida, quantas pessoas boas não passaram pela sua vida? Quantos espíritos estão cuidando de você? Você tem um anjo guardião, né, que cuida de você, que é um espírito mais elevado. Então, Deus reúne todas essas qualidades. E o homem de bem é aquele que se assemelha, né, que se aproxima da prática das leis divinas. Kardec continua. O homem de bem se interroga a própria consciência sobre os seus atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outro em tudo o que desejara que lhe fizesse. Por quê, né? Porque como é que você vai aprender, como é que você vai evoluir, melhorar-se se você não se conhece? Então, para que a gente possa modificar um comportamento que é inadequado, que a gente não está achando legal, a gente precisa se conhecer. Então, a gente precisa todos os dias estar questionando a nós mesmos. Eu fiz o melhor que eu pude? Tem algo que eu poderia ter feito melhor? Eu fiz todo o bem que eu podia? Eu aproveitei meu tempo da melhor maneira possível? Porque se eu não fiz, né, eu começo, através desse questionamento, criar um norte, um objetivo para que eu possa me melhorar, conhecer aquilo que eu preciso melhorar. E qual é o parâmetro que eu utilizo para saber se as minhas ações estão indo bem ou não? É aquele parâmetro, aquela regra de ouro que Jesus nos ensinou. Fazer a outro o que eu gostaria que ele me fizesse. Então, se eu estou fazendo algo que eu também gostaria de receber aquilo, eu estou indo num bom caminho. Mas se eu não estou fazendo algo que eu gostaria de receber, aí eu preciso repensar esse caminho que eu estou fazendo. Então, se eu tenho que repensar, por exemplo, quando eu estou conversando com alguém, o tom de voz, né? Se eu estou retribuindo, às vezes a pessoa eleva o tom de voz, se eu vou levar em conjunto aquele tom de voz, se eu fizer isso, eu estou retribuindo algo que eu não gostaria de estar recebendo. Pode até parecer ser justo, mas não é o mais adequado, né? Kardec continua. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece, e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Né? Ou seja, onde está a nossa fé? Onde estamos depositando? Estamos depositando apenas em nós mesmos? Estamos depositando apenas na vida material? Porque a vida material é passageira e nós somos limitados. A gente não vai conseguir ter o controle de tudo. Muitas coisas vão escapar aquilo que a gente desejaria. Mas quando a gente deposita a fé em Deus, com confiança na sua bondade, a gente começa a perceber que tudo que acontece é permitido pelo Pai e é para melhorar, é para o bem de todos nós.
Se a gente está vivendo uma situação caótica, como o momento atual da pandemia, é porque as escolhas coletivas nossas nos levaram a tal situação. Mas se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque é um remédio necessário para nós, para que a gente possa repensar nossas atitudes e para que quando tudo isso passar, a gente se comporte coletivamente como uma sociedade melhor, né? Então, você vê que foi um problema que aconteceu lá na China, aparentemente estava distante, estava longe, mas que foi chegando perto e agora estamos vivendo isso na nossa sociedade. Como a dizer que o problema que acontece no nosso irmão nos importa, né? Mesmo que ele esteja distante, ele nos importa, né? Se o chinês, se o outro de um país distante, uma nação distante, está jogando lixo no mar, por exemplo, né? Esse lixo, essa poluição vai me atingir, vai afetar a minha vida. Então, se eu pratico isso também, eu vou afetar a vida de alguém. Se eu jogo um papel de bala no chão, eu vou afetar a vida de alguém. Imagine 7 bilhões de pessoas jogando papéis de bala no chão, né? Então, isso traz uma responsabilidade sobre as minhas atitudes. Continuando. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Então, o homem de bem, ele é caridoso, né? Ele deseja o bem. Mas o egoísta também deseja o bem. Não deseja, sério? Só que o egoísta deseja o bem para si, né? Ele deseja o bem primeiro para si. Depois ele pode até pensar nos outros, mas primeiro é para ele próprio. Isso justifica, por exemplo, ele explorar os outros. Por quê? Né? Eu vou explorar uma determinada situação porque essa situação vai me beneficiar. O homem caridoso, o homem de bem, ele pensa primeiro no bem coletivo, no bem comum, e também no bem próprio para ele. Mas ele pensa no bem comum em primeiro lugar, né? Ele vai fazer o que é bom não só para ele, mas o que é bom para todos. É interessante, né? Porque se cada um pensar primeiro em si do que nos outros, imagina como seria essa sociedade. Você nem precisa imaginar, é a sociedade atual que estamos vivendo, é a sociedade do caos, é cada um por si, cada um fazendo aquilo que bem entende, né? Aí a gente lembra também de Kardec que fala, fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, não é fora do centro espírita, não é fora de nenhum templo religioso, é fora da caridade, né? Porque a caridade tem esse papel de a gente estar pensando nesse bem coletivo, nesse bem comum. E quando a gente sai de nós mesmos, né, quando a gente busca exercer esse amor em movimento que é a caridade, a gente passa a se melhorar individualmente e coletivamente. Kardec continua: o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras, e não lança anátema aos que como ele não pensam. Ele está falando aqui da ausência de preconceitos. Então, se a gente está se achando superior ao nosso próximo por conta de raça, de cor de pele, de gênero, de opção sexual, de religião, tem alguma coisa de errado. A gente tem que refletir, repensar essas nossas ações, né? Porque, na verdade, o que importa, como o Sérgio colocou e a Ludmilla, né, não é se você está na religião X, Y, Z. Não é se você é de determinado gênero ou outro, determinada raça ou outra, mas são as obras que você faz, são os frutos que você está dando, né? Então, tem até uma passagem lá que o apóstolo diz: mostre-me tua fé sem obras, que eu te mostrarei pelas minhas obras a minha fé, né? Ou seja, o que importa é o bem que você está produzindo, né? São os frutos que você está produzindo. Ele continua, eu vou dar uma pulada aqui, depois eu convido vocês a lerem um texto por causa do nosso horário, mas ele continua, né? E ele fala, por exemplo, da indulgência. Será que a gente está sendo indulgente com nossos irmãos? Ou a gente está buscando apontar defeitos, desmerecer o nosso próximo?
A gente está se olhando para o outro com um olhar de superioridade, ou seja, eu posso te criticar, ou eu estou olhando com um olhar de que somos iguais, de que somos irmãos. Que às vezes aquele irmão, ele pode ter uma situação, uma fraqueza que te chame a atenção, mas ele pode ser forte em muitas outras coisas que a gente é fraco. E vice-versa. Então a gente tem que, assim como a gente deseja que as pessoas tenham indulgência para conosco, a gente precisa ter essa indulgência com o nosso próximo. Kardec também fala aqui da questão dos recursos materiais. Que o homem de bem, ele usa da riqueza, dos recursos materiais para produzir o bem, para ajudar os seus semelhantes. Ele também coloca que ele não se envaidece nem da sua riqueza, nem de uma possível beleza, de um possível poder, porque sabe que tudo isso é passageiro, são empréstimos de Deus. Então ele usa esse talento para produzir outros talentos, não para enterrar esse talento. Ele sabe também que tudo que é material é passageiro. E aí a gente se pergunta, o homem de bem, ele também, independente se ele tem ou não recurso, a preocupação dele é em fazer o bem, é em ajudar o próximo. Né? Ele pode ajudar o próximo através de um abraço, de ofertar um ouvido, de dar uma palavra amiga. Nesse momento, por exemplo, de pandemia, quantas pessoas estão sofrendo, passando por dificuldades? Né? Quantas pessoas que estão passando pela dor da perda? Às vezes a perda financeira, porque perdeu um emprego, a perda de um ente querido, a perda da saúde. E o homem de bem, né, ele não se isola no sentido de moralmente, né? Ele se isola aqui, pode até se proteger socialmente, mas ele está em contato com essas pessoas. A gente pode, por exemplo, fazer uma ligação para alguém que está precisando. A gente pode estar fazendo uma oração para alguém que está doente. Né? A gente pode, sim, estar, de alguma forma, contribuindo e ajudando para amenizar a dor. Tá? E aí, para encerrar, eu estou pulando aqui várias partes, por conta do tempo. Kardec coloca assim: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, o que importa aqui é o nosso esforço, né? Estar buscando esse caminho. A gente não vai conseguir atingir esse caminho de uma hora, esse homem de bem, esse patamar de uma hora para outra. É passo a passo. O que importa é diariamente a gente estar nesse esforço, porque passo a passo a gente vai chegar lá. Eu vou ver se tem algum comentário aqui. Nós temos um comentário da Kátia. Fica uma dica para quem quiser ver de uma forma muito delicada as mensagens de Jesus na série Maria Madalena no Netflix. Legal, Kátia. Eu não conheço a série não, mas eu vou procurar ver. Da Selma. Realmente, o melhor recurso de avaliação de nossos atos no bem é essa, máxima de Jesus. Faça ao outro o que gostaria que lhe fizesse, e amai ao próximo como a si mesmo. E tem uma mensagem do Tiago falando, viu como é fácil ser homem de bem? Molinho, né, Tiago? A gente está no caminho. A intenção de ser melhor, de ser um homem de bem. O esforço é o que conta, a intenção de ser melhor, de ser um homem de bem. Né? Então é isso, né? A gente vai convidar vocês também, no dia 31 de agosto, a gente não vai estar fazendo o estudo online no YouTube. A gente vai fazer um encontro através de uma chamada de videoconferência. Aí o Sérgio vai estar explicando aí para o grupo de segunda, a gente vai estar explicando para o grupo de domingo também, para a gente poder encontrar todos, para a gente poder saber como é que estão sendo os estudos, como é que estão todos nesse momento, para que o grupo de domingo conheça o grupo de segunda e vice-versa, tá? Para a gente poder ter esse retorno aí. Então, no dia 31, a gente vai dar o passo a passo. No dia 31 de agosto, não vai ser um estudo pelo YouTube, tá? Vai ser esse encontro virtual que vai ser promovido. Bom, Sérgio, você faz uma observação para a gente poder estar encerrando? Faço. Bom, meus irmãos, primeiramente queremos agradecer a todos, né? Agradecer esses comentários aí que são feitos. Isso ajuda muito a gente, isso é bacana, essa interação. Muito obrigado a todos. Vamos agora fechar nossos olhos, deixar a semente de Jesus que foi plantada em nossos corações crescer de forma limpa, suave, como Jesus é. Querido mestre amado,
Nesse exato momento em que estamos felizes, Jesus, com os corações cheios de paz, de harmonia, cheios de alegria por estarmos participando de um estudo que fala em seu nome, Senhor. Obrigado por esses aprendizados, Senhor. Que essa semente faça frutos em nossos corações e que possamos distribuir esses frutos a tantos irmãos nossos que sofrem nesse momento, Senhor. Quantos irmãos estão perdendo seus entes queridos, perdendo seus empregos, perdendo o seu sustento, Jesus. Leve, por favor, por caridade, pelo amor que você tem, que o Senhor tem a todos nós. Que esse amor se chegue a todos eles, Jesus. Que eles recebam esta luz imensa, esse amor imenso que nós estamos recebendo agora, Senhor Jesus. Pedimos também, Senhor, pelos governantes do nosso planeta, para que eles possam se aperceber de que ajudar o próximo é o caminho de melhorar este mundo. Pedimos, Senhor Jesus, aos médicos, aos enfermeiros que estão trabalhando nessa linha de frente, que eles sejam fortes, que eles sejam representantes do teu amor, Jesus. Assim, mestre, humildemente, sobretudo, nós vos pedimos a ti, sobretudo ao nosso Pai que é Deus, permissão para encerrarmos o estudo de hoje, dando graças a Deus, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, a gente deseja aí muita paz a todos, uma boa semana e a gente se encontra na próxima segunda. Tudo de bom a todos.